Bom dia, que bom receber vocês aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu convidei a irmã Rafaela para ajudar a gente nesse processo, né, do aconselhamento. Mas antes da gente falar um pouco do aconselhamento, eu queria ouvir de vocês, né? Por que vocês estão aqui? A gente primeiramente agradece também a disposição de vocês em ajudar a gente naquilo que for necessário, né? Principalmente levando em conta a atual situação do nosso relacionamento hoje, né? A gente já namora há um ano, né? E entendemos alguns dias atrás, depois de muita oração, muito empenho, que estava na hora de dar o próximo passo, né? No nosso relacionamento. Noivamos, graças a Deus por isso. Os pais da Lorena estiveram presentes conosco em cada momento da nossa relação, se interessaram, tiveram compromisso com a gente, nos ensinaram, né? E prova disso é também eles nos direcionar a vocês aqui para ter esse tempo, né? A gente não entende muito bem como é que vai ser, na verdade. Estamos bem animados, um pouco curiosos de como que vai ser esse acompanhamento pré-nupcial, né? A gente não entende muito bem exatamente como é que vai funcionar, mas a gente está disposto e realmente a gente quer crescer para a glória de Deus e assim podermos ser cristãos assim comprometidos com a igreja e também com o nosso casamento, né? Futuramente, aí, se Deus permitir, que a gente possa se casar, né? Muito bom. Então vou explicar aqui, né, de maneira bem resumida, o que é o nosso aconselhamento aqui, qual é o propósito e quais são as bases dele. O propósito desse, né, primeiro a base do aconselhamento, né, como nós vamos conduzir todo o aconselhamento, é através da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala na palavra dele, que nos ajuda, nos orienta, nos dá a direção em todas as áreas da nossa vida, especialmente no casamento. E o propósito, né, desse aconselhamento bíblico é que vocês coloquem em prática esses conselhos que o próprio Deus dá pra gente na palavra dele. Então não vão ser conselhos, né, da nossa experiência de vida ou do que a gente acha que é bom, que dá certo. A Rafaela já é casada, né? Ela já passou pelo aconselhamento bíblico, então ela pode também falar um pouco de como funciona esse processo do aconselhamento para noivos, né, que pretendem se casar. Existem muitas formas das pessoas explicarem o que é o casamento. E nós vemos especificamente de uma forma que é através da palavra de Deus. Só que as pessoas, elas acreditam que casamento é para nós sermos felizes, para que a gente esteja bem, satisfazendo as nossas vontades apenas. E na palavra de Deus nós vemos que não é só isso. Nós fomos criados para a glória de Deus, o casamento foi criado para glorificar a Deus. E é isso que a gente quer aprender durante esses próximos encontros que nós vamos ter. E a gente quer mesmo basear toda a nossa conversa na Bíblia. E não no que a gente pode fazer para ser melhor apenas, mas sim o que Deus nos diz sobre essas coisas. Deu para entender um pouco, mais ou menos? Sim. Para, né, como exemplo do que vai ser a nossa caminhada juntos, eu quero ler um texto lá em Gênesis 2:18, que diz assim: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O texto continua, fala que Deus criou os animais, trouxe para Adão nomear e tudo, mas Adão ainda não via alguém ali que o completasse. Mais adiante, vai falar do momento em que Deus cria a mulher para o homem. No versículo 21, então o Senhor Deus fez Adão cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma costela e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente, exclamou Adão, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Esse aqui é o primeiro texto importante para nós quando nós pensamos em casamento. Casamento não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina. Deus fez o homem e a mulher e uniu eles. Então, nosso aconselhamento vai ser baseado
Isso, eu acho que esse ponto deve ficar claro para vocês, né? Como a gente tem tentado demonstrar, que os conselhos que nós vamos dar para vocês são conselhos da palavra de Deus. Não só isso, o aconselhamento bíblico também envolve tarefas, né? Algumas coisas que vocês precisam fazer para ir alcançando mais o conhecimento a respeito do assunto, colocando em prática aquilo que vocês têm aprendido. Então, eu e a Rafaela pensamos em algumas tarefas para dar para vocês até esse próximo encontro, semana que vem, para que a gente possa começar já a experimentar um pouco do que é o aconselhamento bíblico. A primeira tarefa é vocês lerem o texto, deixa eu pegar aqui, rapidinho, Efésios 5, do 21 ao 33, é um texto bem conhecido que fala sobre o relacionamento entre marido e esposa. Então nós queremos que vocês, durante essa semana, vocês leiam essa parte, né? Efésios 5, do 21 até o 33, e destaquem, você Luiz, destaque aquilo que Deus fala para o homem, o mandamento que Deus dá ali, né? Qual é a instrução que Deus fala para o marido? Você, como um futuro marido, precisa saber disso. E você, Lorena, vai destacar aquilo que Deus fala para a mulher, para a esposa. Essa é a primeira tarefa para a semana que vem. E a Rafa vai explicar a segunda. Nós queremos conhecer um pouco mais de vocês, um pouco mais da história. Então, nós pensamos também, já que nós já conhecemos a família da Lorena, pedir para que, Luiz, você traga algumas fotos para que a gente possa conhecer a sua família, você explique um pouco de onde você veio, como é o contexto familiar e explique um pouco mais sobre os princípios que foram ensinados a ti, e para que a gente conheça melhor você. E também, Lorena, nos conte um pouco mais sobre como foi crescer na sua família, sobre o contexto de vocês para conversarmos. Muito bem, então temos duas tarefas, né? Primeiro ler o texto em Efésios e entender o que Deus fala. Essa outra para a gente conhecer a sua família, você falar um pouquinho deles, Luiz, né? Que a gente não conhece ainda. E o último exercício é um exercício muito especial, que aí vocês vão fazer separados. Vocês não podem compartilhar esse exercício até o dia do nosso encontro. Eu quero que você, Luiz, faça 10 porquês, responda 10 porquês você quer se casar com a Lorena. Então, eu quero me casar com a Lorena porque isso. Então você vai fazer uma lista de 10 motivos por que você quer se casar com a Lorena. Gostou, né? E Lorena, você também vai fazer a mesma lista, né, falando por que você quer se casar com o Luiz. E aí no próximo aconselhamento, nosso próximo encontro, vocês vão compartilhar essa lista. Vocês vão falar, e aí nós vamos orar, vamos também ler o texto, né, de Efésios novamente, e aí nós vamos trabalhar um pouco esse texto, ver o que Deus ali está falando com vocês, ouvir também um pouco do que vocês aprenderam com a leitura desse texto, e também conversar um pouquinho a respeito da família de vocês, né? Conhecer eles, vocês contarem um pouco da história da família, né, do Luiz, da Lorena a gente já conhece um pouco, mas vai ser um tempo bom. Tá bom? Joia, muito obrigado. A disposição de vocês ajuda a gente. Para a gente é muito importante isso, né? Ter pessoas interessadas no nosso crescimento espiritual como casal, né? A gente agradece mesmo de coração. Obrigado. Até o próximo encontro. Até.